Vamos mais um vídeo da disciplina de Topografia 3, de hoje tratando de poligonais. Especificamente, hoje vamos tratar de poligonal fechada. Então, é importante que vocês baixem o material de apoio lá no SIGA ou então na página do nosso curso e também, juntamente com esse roteiro ou com o livro sobre poligonais, acompanhem todo o roteiro executando os exercícios e os exemplos que estão lá dispostos. Bom, uma poligonal fechada são aquelas consideradas apoiadas e fechadas numa só direção e num só ponto, ou seja, o ponto de partida é igual ao ponto de chegada. Quanto à orientação, nós podemos ter três situações. A primeira, o azimuth de um lado da poligonal. A segunda situação, nós podemos ter dois pontos dessa poligonal com coordenadas conhecidas, logo nós podemos determinar a orientação. E a terceira é um ponto extrapoligonal que tenha coordenadas conhecidas, e aí eu posso calcular a orientação desses dois pontos, a primeira estação e esse ponto extrapoligonal, e com isso ter orientada a minha poligonal. Bom, para qualquer finalidade dos nossos levantamentos de poligonais, nós precisamos ter um planejamento e a confecção do croquis. Baseado em sinais convencionados, nós vamos elaborar um croquis. Esse é o croquis da poligonal que nós vamos processar hoje, calcular. Esses são os dados da caderneta de campo do levantamento que foi feito e anotado manualmente, e nós vamos processá-lo. A coordenada do ponto da primeira estação, e nesse caso nós utilizaremos aquele primeiro modelo, que é a orientação tendo apenas um azimuth de ré. Para que nós possamos elaborar esse cálculo, nós utilizaremos uma planilha de cálculo. Essa planilha, ela tem todo o formulário necessário e os campos dos dados que nós iremos calcular e que foram levantados. É importante que na hora do preenchimento dessa planilha, nós tenhamos realizado uma memória de cálculo para saber de onde apareceram esses números. E também é possível, com base nessa planilha, elaborar uma planilha eletrônica ou, quem tiver, pode utilizar um software específico de topografia. Bom, para isso nós iremos elaborar primeiro a média daquelas distâncias que foram trazidas de campo para poder preencher a nossa planilha. Então vamos buscar aqui os dados que foram levantados em campo. Nós utilizaríamos apenas as leituras Devante e vamos realizar então as médias das leituras que foram realizadas em campo. Então foram feitas duas leituras e aqui estão as médias de cada um dos quatro lados da nossa poligonal. Da mesma forma que foram feitas para as distâncias, nós iremos calcular a média dos ângulos irradiados entre os vértices. Então vamos fazer o cálculo de cada uma delas, baseada aqui na nossa planilha, que foi da nossa caderneta de campo, e vamos calcular cada uma das médias aqui para podermos levar até a nossa planilha. Então, realizado aqui os primeiros cálculos de média do levantamento que foi realizado em campo, nós vamos começar a preencher a nossa planilha. Então, inicialmente a coordenada da estação, o nosso azimuth de ré, a precisão nominal do instrumento que nós utilizamos, e aqui os nomes da estação, dos pontos, a média das distâncias e a média dos ângulos irradiados. Agora nós vamos começar efetivamente a fazer o cálculo da nossa planilha. E o primeiro item é o perímetro. Então a somatória dos lados, então foram 4 lados, nós vamos somar e nós temos o perímetro da nossa poligonal. Posteriormente, vamos começar os cálculos dos nossos
azimutes, nossos azimutes de Wandt. Então, a fórmula para o azimute de Wandt, para o primeiro, é o azimute de ré, ou de partida, mais o ângulo irradiado. E para os demais azimutes de Wandt, nós vamos transformar o azimute de Wandt anterior para ré. Então, para isso, nós vamos fazer azimute anterior, mais ou menos 180, mais o ângulo irradiado. Então, para o primeiro cálculo, nós sempre vamos necessitar do azimute de ré ou azimute de partida. Se ele for a partir de coordenadas, nós temos que fazer a transformação retangular polar. Se ele já for dado, então, como é o nosso exemplo, nós já temos o nosso primeiro azimute, então nós já podemos determinar o primeiro azimute de Wandt. Então, nosso primeiro azimute de Wandt, ele é o nosso azimute de ré, que foi trazido lá do campo. Depois nós temos a medição do nosso irradiado. E com isso, com esses dois, nós podemos calcular, então, o nosso azimute de Wandt. Agora nós vamos para a segunda estação. E quando nós formos para a segunda estação, a primeira coisa que nós temos que fazer é orientar essa estação. Para isso, nós vamos prolongar o alinhamento anterior, trazer o azimute de Wandt para a nova estação, e ele aí vai se chamar azimute anterior. Vamos somar ou diminuir 180, nesse caso, vamos somar. Com isso, ele se transforma em azimute de ré. Vamos pegar nosso ponto agora, medir o ângulo irradiado. Com isso, nós já podemos agora calcular o azimute de Wandt. O mesmo procedimento na próxima estação. Vamos levar o azimute que tinha sido calculado para a próxima estação. Vamos transformá-lo em azimute de ré. Medir o ângulo irradiado. Com isso, nós podemos calcular o nosso novo azimute de Wandt. Vamos então para a última estação. Prolongamos o alinhamento. Nesse caso agora nós vamos diminuir 180 graus. Determinar então nosso azimute de ré. Vamos medir o ângulo irradiado. E agora nós temos todos os elementos para calcularmos o nosso último azimute de Wandt. Então, concluído a determinação dos nossos azimutes. Vamos lá, voltarmos à nossa planilha e vamos preencher os dados do que foi calculado até agora. O perímetro e os azimutes de Wandt. Bom, como nós calculamos todos os ângulos, nós vamos verificar se houve algum erro na hora da execução do nosso levantamento. E para isso, nós vamos utilizar as orientações. Nós não iremos fazer o cálculo do erro angular pelos ângulos internos ou os ângulos externos. Nós iremos utilizar as orientações. Como aqui nós temos o primeiro azimute de ré e o último azimute de Wandt, aqui nós podemos fazer uma comparação entre esses dois azimutes que eles se referem à mesma direção. Então, esses dois azimutes, esse azimute aqui, que era o inicial, comparado com aquele que foi calculado em função do nosso levantamento, nós podemos comparar os dois. A diferença entre eles necessariamente tem que ser 180. Se não for, nós temos um erro angular. É o que nos traz aqui a nossa fórmula. Então, o nosso erro angular ele é igual ao último azimute de Wandt menos o contra-azimute de ré ou de partida. Então, no nosso caso, nós tivemos menos 9 segundos de erro angular. Sempre que eu tenho um erro, eu posso verificar se esse erro está ou não dentro da tolerância, para poder corrigi-lo.
Eu só posso corrigir se ele estiver dentro da tolerância que foi estabelecida. Então, as tolerâncias, elas podem ser estabelecidas pelo meu contratante ou estarem numa norma, que aí pode ser em função da finalidade ou da classe do levantamento, mas eu tenho que saber até quanto eu posso admitir um erro na minha medição. No nosso caso, nós vamos adotar uma fórmula que a tolerância angular vai ser igual a 10 segundos, esse é uma constante, mais 3 vezes a precisão nominal do instrumento que nós utilizamos para fazer o levantamento, que multiplica a raiz do número de estações. Então, Pn é a precisão do equipamento e N o número de estações. No nosso exemplo aqui, nós tivemos um equipamento com 5 segundos de precisão nominal e 4 estações. Então, a nossa tolerância angular foi de 40 segundos. Vamos fazer a verificação, então, da tolerância. A tolerância angular tem que ser maior ou igual ao erro cometido. Então, tolerância angular maior ou igual ao erro cometido. No nosso caso, 40 segundos de tolerância, que é maior do que os 9 segundos de erro que foram encontrados no nosso levantamento. Então, com isso, nós podemos fazer a correção do nosso erro. A correção angular, ela é dada pela fórmula. No nosso caso aqui, nós faremos uma correção proporcional ao número de estações. Então, no nosso caso, 9 segundos de erro com 4 estações. Então, a nossa correção angular ela é de 2,25 segundos. E a correção sempre terá sinal oposto ao do erro, porque senão eu não corrijo, eu vou aumentar o meu erro. E também ela vai ser proporcional ao número de estações, e como nós estamos trabalhando com a orientação, com o azimuth, ela vai ser acumulada no azimuth. Então, a nossa fórmula de correção, ela vai ser a correção, o cálculo da correção, os 2,25, mais a correção anterior, para ser acumulada. Então, 2,25 foi cada uma das correções, e eu vou adicionando aqui, de tal forma que, na hora da distribuição em azimuth, ela vai ficar acumulada, 2, 4, 7 e 9. Essa é uma forma de fazer. Poderia ser 2, 4, 6 e 9, poderia ser 2, 5, 7 e 9. Então, no arredondamento aqui, nós optamos por 2, 4, 7 e 9. Bom, e é sempre bom, como a nossa planilha é muito extensa, ir fazendo essas verificações. No caso aqui, a verificação da correção angular, nós temos que verificar se a correção angular ela é igual ao erro angular com o sinal oposto. Então, sempre tem que ser igual ao erro angular com o sinal oposto. E agora nós podemos fazer, então, a correção dos azimuths. O azimuth corrigido vai ser igual ao primeiro azimuth calculado mais a correção angular. No nosso caso, como o erro foi negativo, a correção positiva, então basta fazer as somatórias. Cada um dos azimuths vai receber uma correção. De tal forma que quando eu calcular o último azimuth, eu posso verificar se os azimuths corrigidos foram efetivamente corrigidos de acordo com o erro. Então, o último azimuth corrigido tem que ser igual ao contra-azimuth de ré ou de partida. No nosso caso aqui, então, nós temos que verificar se esse azimuth que foi calculado, ele é igual ao contra da partida ou de ré. Então, confirmada a igualdade,
essa primeira parte da tabela, então, está concluída. E aí agora nós podemos passar todos esses dados calculados para a nossa tabela, nossa planilha. Então, o erro angular, a tolerância angular, as correções devidas e os nossos azimutes corrigidos. Vamos passar então para a segunda parte da tabela, que é o cálculo das projeções. Então, nós iremos fazer uma transformação de coordenadas polares, distância e azimute corrigido, em coordenadas parciais. Então, isso aqui, a nossa coordenada 0, 0 da nossa estação, o nosso ponto de vante aqui, ele vai ser igual ao ΔX e o ΔY. Nós, então, entraremos lá na nossa calculadora com a função retangular e vamos digitar, então, a distância, vírgula, o nosso azimute. Quando nós dermos igual, nós teremos a projeção em Y primeiro, que vai estar armazenada na memória E da calculadora, e posteriormente, se nós fizermos alfa tan igual, nós teremos, então, a projeção em X. Vamos buscar, então, aqui uma planilha para nos auxiliar, para fazer na calculadora, as distâncias e os azimutes corrigidos, e vamos fazer cada um dos cálculos aqui, com a distância e o azimute, vamos preencher na nossa calculadora e vamos calcular aqui o resultado. ΔY, ΔX, é sempre importante reforçar que na calculadora, primeiro vem o eixo Y e depois o eixo X. E vamos fazer cada uma das estações aqui, o cálculo das projeções. Azimute e distância, ΔY, ΔX. Azimute e distância, ΔY e ΔX. E a última estação, azimute e distância, ΔY e ΔX. Vamos, então, agora trazer a parte de baixo da nossa planilha e vamos preencher aqui com a estação e os pontos visados, pontos de vante, e vamos preencher aqui as projeções em X e as projeções em Y. E agora vamos dar continuidade ao nosso roteiro. Primeiramente, nós iremos fazer o somatório das projeções em X, levando em consideração os sinais. Depois nós faremos a somatória em módulo, significa que todas as projeções serão positivas, e o valor dessas projeções. O mesmo para a projeção em Y, primeiro levando em conta os sinais, e depois as projeções em módulos, sendo todas elas positivas. Bom, por que nós fizemos isso? Porque nós precisamos saber os erros, assim como nós tivemos erros angulares, nós também teremos erros lineares na hora da medição. E nós vamos calcular esses erros com base nas projeções. Então, fazendo a somatória dessas projeções, as projeções positivas mais as projeções negativas, como nós estamos numa poligonal fechada, nós deveríamos voltar ao zero. Então, a somatória deveria dar zero. Como nós não chegamos no zero, então nós temos um erro nessas projeções. Então, o nosso erro em X, ele é igual à somatória, levando em consideração os sinais, das projeções em X. O mesmo ocorre para as projeções em Y. Então, o erro em Y, ele é igual a somatória das projeções em Y. E o erro linear que foi cometido, então, ele é a raiz quadrada dos quadrados das projeções em X, dos erros das projeções em X em Y. Bom, assim como nós tivemos lá no caso da parte angular, na parte linear, nós também precisamos saber se o erro que foi cometido, ele é ou não
admissível. E para isso, nós precisamos saber qual é a tolerância, tanto da precisão quanto da tolerância linear. Tanto faz adotar ou tolerância ou precisão. No caso, para nós sabermos a nossa tolerância, nós vamos adotar a fórmula, o perímetro, que foi calculado lá no início lá da nossa planilha, dividido por 12.000. E, no nosso caso, então, o nosso perímetro 1.200 dividido por 10.000, nós poderemos ter um erro linear de até 10 centímetros. E no caso da precisão linear, a fórmula é o perímetro dividido pelo erro linear. Então, no nosso caso aqui, o nosso erro linear, nossa precisão linear, é o perímetro de 1.200 dividido pelo erro linear 0,67. Então, no nosso caso, 1 para 18.000. Bom, vamos fazer a verificação aqui para ver se nós podemos ou não corrigir os erros que foram cometidos. Então, a tolerância linear ela tem que ser maior do que o erro linear. Então, no nosso caso aqui, 104, que a nossa tolerância é maior do que o erro que foi cometido, que é 0,6. E na precisão linear, esse número aqui está no denominador, quanto maior, mais preciso é o nosso levantamento. Então, no nosso caso, 1 para 18.000 é melhor do que 1 para 12.000. Então, a distribuição do nosso erro, ela vai ser feita com base numa proporção entre o lado entre o erro que foi cometido e a somatória de todos os lados. E aí cada um vai receber uma parte desse erro. Então, considerando aqui as nossas projeções que foram cometidas, quanto maior a projeção, maior a correção que vai ser realizada nesse lado da poligonal. Então, cada um deles, em função do tamanho deles, vai receber uma parte do erro total que foi cometido. E aí nós podemos fazer a verificação. Essa somatória aqui dos erros, ela sempre tem que ela é igual à somatória dessas correções com o sinal oposto. Então, o erro que foi cometido, ele tem que ser igual à somatória das correções com o sinal oposto. Então, agora vamos pegar o nosso exemplo, vamos colocar cada um deles aqui, a fórmula de cada um deles aqui, o nosso erro que foi cometido em x, cada um das nossas projeções, e aqui a somatória das projeções. E com isso eu tenho os valores de cada um das correções que serão efetuadas nessas projeções, tanto em x quanto em y. E agora nós faremos as projeções corrigidas. Então, se eu pegar cada uma das projeções, nesse caso aqui, considerando as projeções negativas, eu vou verificar aqui se essa somatória ela voltou ao zero. É uma verificação. Então, somando essas projeções corrigidas, necessariamente eu tenho que voltar a zero, senão eu não fiz a correção. Eu continuo com o erro. Isso vale tanto para o eixo x quanto para o eixo y. No nosso roteiro de cálculo aqui, então, vamos pegar o valor da cada projeção, ou nesse caso, como a correção, o erro foi positivo, a correção vai ser negativa, para calcularmos as nossas projeções.
Então, vamos calcular nossas 4 projeções e vamos fazer a verificação. Vamos fazer a somatória de todas elas. No final, tem que dar 0. O mesmo para o eixo Y. Então, vamos fazer a somatória de cada uma das projeções. Primeiro cálculo de cada uma das projeções corrigidas. E vamos fazer a verificação dessa correção. E também tem que dar 0. Com isso, nós podemos ir para a nossa planilha e preencher os dados aqui dos erros que foram cometidos, o erro linear, a tolerância linear, a precisão linear que foi alcançada. Veja que aqui foi arredondado 1 para 18.000, para menor, então eu estou a favor da segurança. As correções que foram efetuadas e agora as projeções corrigidas. Bom, terminando o nosso roteiro de cálculo, vamos para o cálculo das coordenadas. Então, a coordenada, vamos trazer aqui os valores das projeções corrigidas e a coordenada do primeiro ponto lá, o primeiro ponto de estação. E vamos preenchendo os valores. Então, a coordenada do primeiro ponto mais o ΔX vai ser a coordenada do ponto de Vândio. Mudamos a estação, coordenada da estação mais o ΔX. Nós temos a do segundo ponto, o terceiro ponto. E assim até nós concluirmos a nossa planilha. Então, vamos trazendo a coordenada anterior mais o delta. E aí nós chegamos na coordenada final. Essa última coordenada aqui tem que ser exatamente igual à coordenada da partida, porque essa coordenada aqui é do ponto A1, que é aquela que nós iniciamos o nosso levantamento. Então, todos esses cálculos foram realizados para que pudéssemos chegar nesse valor aqui, que é o mesmo da partida. Tá? Tem que ser exatamente o valor, porque para isso nós efetuamos todos esses cálculos. Agora vamos fazer no eixo Y o mesmo procedimento. Então vamos pegar a coordenada em Y inicial e vamos, com os deltas, calcular as coordenadas dos demais pontos. Coordenada anterior mais o delta igual à próxima coordenada. Coordenada anterior mais o delta igual à coordenada. E por último, chegamos à última coordenada, que tem que ser exatamente igual à coordenada da partida. Então nós partimos dessa aqui, temos que chegar na mesma coordenada. Isso significa que os nossos cálculos estão corretos. Então, vamos preencher a nossa planilha aqui com as coordenadas finais. E aí, com isso, nós concluímos a nossa planilha. Tendo, então, as coordenadas dos nossos pontos, então agora nós podemos elaborar o relatório e também podemos elaborar o nosso desenho aqui. Então, a partir das coordenadas aqui, x, y, nós chegamos ao nosso ponto, cada um deles, A1, A2, A3 e o A4. E agora nós podemos ligar esses pontos aqui e nós teremos a nossa poligonal perfeitamente calculada. Bom, reforçando, é importante realizar os cálculos acompanhando esse roteiro aqui apresentado ou o que está lá no nosso livro de poligonais, realizar o exercício que está proposto e a atividade de avaliação. Com isso, nós concluímos a nossa aula sobre poligonal fechada.